vamos entrar agora no assunto propriamente dito, Tá bom. que é, que é heterogeneidade. A nossa live é tecido adiposo e sarcopenia, né? Mas Isso. vamos entender, né, por uma visão mais clara, que o tecido adiposo, né, a nossa reserva de gordura no nosso corpo, ela não tem a mesma função, dependendo em aonde ela vai ser localizada, ela vai ter uma função específica. Então, os nossos depósitos não são idênticos em relação à funcionalidade. Tá? Então, a gordura que está depositada no tecido adiposo subcutâneo, né, que é aquele que fica abaixo da pele, né, ele tem uma função. Aquela gordura que está entre as vísceras, né, que a gente chama visceral ou mental, de aumento, ela tem uma outra função. Né? Então, é chamado, e essa diferença é chamada de heterogeneidade do tecido adiposo. Né? Existe uma grande diferença funcional dependente da sua localização. Tá bom? Então, de uma maneira bem grosseira, falando metabolicamente, os depósitos que nós estudamos, né, eu vou focar no que a gente estuda, o Gobo não pode falar mais besteira agora, porque a Maria entrou. Os depósitos que nós estudamos, e o que eu sempre, desde a época do mestrado, é o depósito que a gente chama de visceral, que fica entre as vísceras, entre os tecidos, e o depósito subcutâneo, que fica abaixo da pele. Tá? O tecido adiposo visceral, ele tem uma capacidade de produzir moléculas, proteínas, semelhante a hormônios, né, e hormônios propriamente dito, extremamente maior do que o tecido adiposo subcutâneo. Né? O tecido adiposo visceral, ele é altamente vascularizado, então tem muitos vasos, então se você ver uma foto, você vai ver que o tecido adiposo visceral, ele é todo vermelho, por conta da intimidade deles com os vasos sanguíneos, e o tecido adiposo subcutâneo, você vai ver que é aquele tradicional branco, parece um óleo, né, meio amarelado, assim. O tecido adiposo visceral, ele é altamente inervado, né, quando comparado com o subcutâneo. O que isso significa? Né, a questão do ser mais inervado, mais vascularizado e ter uma intimidade com os órgãos. É que ele recebe informação e manda informação muito mais rápido. Então, o tecido adiposo visceral, ele tem uma capacidade, um potencial endócrino em produzir citocinas muito maior do que aquele depositado nos depósitos de tecido adiposo subcutâneo. Tá? Então, existe essa diferença. Obviamente, tem outros depósitos, tem um depósito próximo do coração, tem depósito no fígado, tem depósitos nas costas, tem depósitos em vários, tem o intramuscular, tá? Mas de uma maneira geral a gente vai falar dos depósitos visceral e dos depósitos subcutâneo, tá bom? Tá. E aí esse atleta master, né, agora ele tem uma pequena camada de gordura visceral entre as vísceras. E ele tem uma maior gordura subcutânea, né? Vamos colocar ali que o percentual de gordura desses caras vai em torno... não inventa moda, Paula. Tecido adiposo branco, vamos falar de branco, nada de rosa. Esses caras têm uns 20% de gordura, 19% de gordura, né? São mais velhos, têm um percentual de gordura maior. A questão é que o sujeito, eles podem até começar a ganhar percentual de gordura,
ganhar mais gordura. Se essa gordura ficar localizada nos depósitos subcutâneos, eles não têm nenhum risco aumentado de desenvolver distúrbios metabólicos, né? O mais comum é a resistência à insulina. Ao contrário, né, as pessoas que não treinam ou que têm envolvimento muito baixo com o exercício físico, com programas de treinamento físico, elas têm um acúmulo de gordura entre as vísceras muito maior do que os depósitos subcutâneos. Né? Então, aquele famoso falso magro, aquela pessoa que é magra, né? O idoso tem esse fenótipo bem claro, né? Ele é magro, sim, só que ele tem aquela barriguinha. Exato. Aquela circunferência abdominal elevada, na grande maioria das vezes, está relacionado com aumento de gordura visceral. E aí que está a questão, que essa gordura nas vísceras, né, o aumento dessa gordura nas vísceras, com envelhecimento, é um ambiente propício para desenvolver diferentes doenças metabólicas, né? Dependendo do quadro que o sujeito, do estilo de vida, alimentação, até alguma predisposição genética. Né? Tem o cara do sistema imunológico que chegou, o Gilson, agora. Qualquer dúvida, pergunta para o Gilson. Então, esse sujeito, Bobo, o master, ele vai ter um pequeno percentual de gordura. Mas, principalmente, ele tem uma gordura visceral reduzida. Isso é um dos fatores que pode estar blindando, protegendo ele de ter alguns eventos ou de ativar ou criar um quadro inflamatório permanente, que é o que a gente encontra no idoso. Né? O idoso ele tem um perfil inflamatório crônico, porque ele, desde a sua, né, dependendo do sujeito, desde a adolescência ele vem com acúmulo de gordura entre as vísceras acentuada. Sim. Né? Então ele vem cultivando um estilo de vida sedentário, ele vem cultivando uma má alimentação, e isso leva a que ele tenha uma ativação constante, permanente do sistema imunológico dele, né, gerando o quadro que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. E isso vai desencadeando uma resposta em cascata silenciosa. As células imunes dele, elas vão entrar em uma que a gente chama, né? Elas entram no estado, como elas são sempre hiperativadas, elas entram em apoptose, né? Elas são chamadas de células, elas também têm muitas células senescentes, né? São células envelhecidas. Se são células envelhecidas, são células que já não têm a sua capacidade de executar a sua função de maneira tão eficiente. Então, a senescência caracteriza o envelhecimento daquela célula. Né? E o aumento do tecido adiposo visceral, né, o que tem bastante hoje, tem até uma professora da Espanha, Fuentes, eu não lembro o primeiro nome dela, mas é Fuentes o último nome, que ela deixou bem claro que indivíduos obesos têm células imunológicas de pessoas velhas. Tem células senescentes. Indivíduos obesos, jovens adultos. Jovens adultos, 30, 35 anos, têm células imunológicas semelhantes a uma pessoa de 60 anos. Ok. São células... tem uma proporção de células senescentes muito elevada. E qual que é a grande questão? Se você tem células senescentes
muito alta, o seu sistema imunológico não consegue agir de maneira eficiente, né? Um vírus banal, igual da gripe, talvez você tenha dificuldade em eliminar aquele vírus, né? As Sim, natural sim. killers ou a sinalização das células imunes, elas estão prejudicadas e não conseguem armar uma resposta efetiva para eliminar aquele vírus, então a pessoa ela vai ficar gripada. Tá. Entendeu? A importância de ter né, o tecido adiposo não é uma simples questão de estética. As pessoas acham tinha toda a questão da estética, né? Mas o tecido adiposo não é só a questão da estética, é a questão da manutenção da saúde. Exato. Tem várias controvérsias, tá, Globo? Tem até o meu amigo lá, o Zeca, que é professor na USP, ele não está de acordo com essas minhas colocações sobre tecido adiposo. Tem uma vertente que eles não acreditam que o tecido adiposo é o grande vilão. Eu ainda coloco o tecido adiposo como um dos grandes vilões. Mas em que situação? Idoso, na população em geral? População em geral. Ter maior ou menor gordura, né? A grande crítica é que a gordura não é o grande vilão, não é o grande vilão, né? Tem outros fatores, principalmente que coordenam o sistema imunológico, principalmente o Massa muscular? overfeeding, né? Não a massa muscular, é mais a questão dos nutrientes, a distribuição dos nutrientes, muito carboidrato, muita gordura saturada, iriam ativar essas células, independente de você ter uma grande ou menor massa de gordura. Né? Então, assim, em partes, eles têm alguma razão respaldada na literatura. Né? Por que eu falo isso? Porque a gente encontra a melhora da resistência à insulina, né? Um dado nosso do laboratório, né? Da Paula e do Neto e da Dani. Nós treinamos indivíduos obesos durante 6 semanas, eles não reduziram o percentual de gordura, não tem queda, né? Só que melhora a resistência à insulina. Então eu consigo melhorar algum distúrbio metabólico, mesmo não reduzindo gordura corporal, tá? Eles têm a leptina alta, têm a adiponectina baixa, mas não tem redução. O supervisor da Carol, lá no Canadá, o Jonathan Little, ele treina indivíduos obesos durante 2 semanas. E não tem redução de gordura, mas ele melhora uma maior sensibilidade das células imunológicas. Então ele consegue, em 2 semanas de treinamento físico, alto volume, alta intensidade, obesos de diabéticos, melhorar parâmetros metabólicos. Né? Então tem uma vertente, né, na literatura apostando que a gordura não é o grande vilão. Eu ainda acredito que a gordura, o excesso de gordura, principalmente entre as vísceras, é um grande vilão. Né? E até que todas as perguntas do nosso laboratório têm a questão da alta gordura visceral. Por que eu te falo isso? Porque a hiperleptilemia, né, o aumento na concentração de leptina, ativa as vias inflamatórias. Tanto hipotalâmica, no fígado, no músculo, nas células imunológicas e no próprio tecido adiposo. Então, um quadro onde eu tenho uma leptina muito alta, eu estou ativando constantemente as vias inflamatórias. Então, eu estou deixando o meu sistema imune sempre hiperativado. Entendeu? Nessa base que eu acho a minha sugestão, né, a minha hipótese gira ali que o aumento, né, desse tecido adiposo pode ser um fator importante para gerar esse quadro.
E aí, Tá. levando para Agora, a questão que a gente tem que falar de sarcopenia. pode falar, pode falar. Eu ia Tá. fazer uma pergunta, mas continua. Levando para. Não, mas levando agora especificamente, né? Esse aumento do tecido adiposo, que principalmente o visceral, que tem uma alta capacidade de produzir citocinas de caráter pró-inflamatórios, né? E aí vamos dar um exemplo aqui, o TNF-alfa, que é um dos mais conhecidos. Sim, Esse TNF-alfa, ele tem uma alta capacidade proteolítica, catabólica, né? Então, e em termos de sinalização celular, o TNF está sendo produzido pelo tecido adiposo na tentativa de diminuir uma rota anabólica exacerbada no indivíduo que está ganhando massa adiposa. Né? Então, um indivíduo que está ganhando está em excesso de calorias e está ganhando peso, ganhando, né, aumentando seus depósitos de tecido adiposo, o que seu corpo quer, ele não quer mudar, né? Ele quer se manter. Então, esse TNF que é produzido pelo tecido adiposo, ele vai agir de maneira catabólica no próprio tecido adiposo, criando uma resistência à ação da insulina. Ele criando esse quadro de resistência da insulina, ele vai diminuir, ele vai diminuir todos os processos catabólicos, né? Principalmente a captação de mais ácidos graxos para esse tecido adiposo. Só que com um indivíduo que ganha muito tecido adiposo visceral, esse TNF-alfa, além de agir no próprio tecido adiposo de maneira autócrina e parácrina, esse TNF também ganha corrente sanguínea e ele vai agir de maneira similar no tecido muscular. No tecido muscular, esse TNF-alfa, ele vai também impedir as rotas anabólicas, né, principalmente a via da insulina. Só que ele, uma vez que você inibe a via anabólica, você pode estimular as vias catabólicas. Principalmente o TNF-alfa, ele tem um poder em ativar o sistema ubiquitina-proteasoma, né, que é o sistema relacionado com a degradação proteica, muito alta. Né? O TNF, o primeiro nome do TNF foi chamado de caquexina, né, que ele foi descoberto em modelos de caquéticos. Né? Então, sim, o primeiro nome dele era caquexina, que ele induzia a caquexia, ou a perda acentuada de massa muscular. E um dos mecanismos que ele gera essa perda acentuada de massa muscular é via ativação do sistema ubiquitina-proteasoma. Então, veja que e com uma paulada, você gerou um quadro de resistência à insulina e você começa a acelerar a perda de massa muscular de maneira gradativa, se o sujeito tem uma gordura visceral acentuada. Né? Vamos pegar assim, um sujeito de meia idade, eu, né, esse ano completo 38 anos, meia idade. Se eu permanecer com a minha massa de gordura visceral acentuada, com o meu envelhecer eu vou ter um shape, né, aquele biotipo, que é uma pessoa magra, né, ou com pouca massa muscular, e com aquela barriguinha. Né, principalmente um aumento dessa circunferência abdominal, que é a gordura que está entre as vísceras, que acelera esse processo de perda de massa muscular. sim. Né, pode fazer mais perguntas que a gente tem Não, bastante. tá. Deixa eu. Você estava falando sobre. Eu queria fazer uma pergunta anterior. Ah, os dois estudos que você citou,
e que você realmente fala sobre a não alteração do tecido adiposo, mas melhoras em alguns marcadores de citocinas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias com redução, você cita estudos do seu laboratório de 8 semanas e um estudo em algum lugar que eu não lembro de 2 semanas, é isso? É do Jonathan. Agora, Do Jonathan. isso. Agora, a minha pergunta é, não existe efeitos agudos a pessoas que começam o exercício e que isso depois não se mantém com a manutenção do exercício e que a gente deveria avaliar outros marcadores que se fazem mais eficazes de forma crônica? Porque 2 semanas, basicamente, a gente está vendo alguma ainda uma manutenção do exercício, o que a gente chama, por exemplo, no treinamento exercício de adaptação neuromuscular. Ainda não há alterações suficientes para que a gente comprove hipertrofia, por exemplo. Agora, você está falando de redução do tecido adiposo. Estudos crônicos não seriam mais interessantes para verificar isso? Então, já E crônicos, quando eu falo, 24 semanas, mais do que isso. tem até esses estudos que até foi parte do meu doutorado com o grupo da Ana Damaso, era um programa de treinamento de 9 meses. 9 meses. Então tinha uma queda absurda. Ana Damaso era com adolescentes obesos. Adolescentes obesos, sim, adolescentes obesos. Isso. Mas tem com idosos obesos. Tem idosos Não, obesos. mas assim, só que o que eu queria diferenciar é que não era com amostra experimental, ratos, nada, camundongos. Era adolescentes, né? Humanos, isso. E isso. tem uma melhora, assim, absurda, né, quando tem essa queda drástica da gordura corporal, tem a melhora metabólica. Você tem a melhora metabólica. Só que esses estudos agudos, eles querem mostrar, né, agudos ou curtos, né, eles querem mostrar que mesmo com 2 semanas, o exercício já tem impacto sobre alguns parâmetros metabólicos. 2 semanas você já consegue melhorar. Né? Então, se o cara mudar a vida dele, né, em 2 semanas ele já começa a ter melhora. Mas, obviamente, se você continuar e sustentar essa atividade, criando, né, esse ambiente de reduzir o tecido adiposo, você tem uma melhora acumulada. Você começa a ter vários outros benefícios além de só uma melhora da resistência à insulina, né? Então, clássico, tem vários estudos mostrando que idosos, obesos, diabéticos, que têm dislipidemia, que fazem esses programas durante um período muito longo, 24 semanas, 30 semanas, enfim, 1 ano, 2 anos, eles não precisam mais tomar remédios. Não precisa mais tomar statina. Exato. Nos meus próprios estudos, a gente faz acompanhamento da quantidade de medicamentos, da posologia, né? Espera aí, que eu apertei um botão aqui. E realmente, você citou uma hora a questão da estética, o que menos importa para a gente nessa situação, e não é só no envelhecimento, mas já como é que você se classificou aí? Adulto o quê? 38 anos? Meia idade, meia idade. Meia idade. Eu ia perguntar a uma pessoa 10 anos mais velha como que você classificaria, né? Me deixa quieto. Mas é o seguinte, a gente não dá bola mais para isso. Demorou para chegar em Portugal o entendimento aí da questão. Mas é o seguinte, eu entendo, eu concordo com você sobre esse acúmulo de benefícios, né? Mas agora, já que você está dando mais oportunidade às perguntas, eu quero fazer outra. Você começa
a sua apresentação falando do seu trabalho com ratos, camundongos, e você falou que eles morriam por caquexia. Eu achei interessante isso, porque no meu entendimento, o que mata é outros fatores, né? Não Sim, a caquexia em si. Mas aí você vem falar do TNF-alfa, que ele é catabólico, né? E que, inclusive, o nome dele era um nome que lembra caquexia, não é? Caquetina, como que é o nome? era caquetim. Era Caquetinho, caquetim. em inglês, tá. É, Então, a minha pergunta vamos voltar aos ratos agora, né? Você não estudava tecido adiposo naquela época, porque se eu acompanhei bem a sua história. sim, era, Mas será era, que... era, E era era tecido adiposo. câncer. Era. Ah, é? Era o tecido Era. adiposo desses animais portadores de câncer. Isso. Então, a minha Tumor. pergunta é, será que ali não tinha um efeito muito grande desse TNF-alfa sobre o metabolismo deles, fazendo com que houvesse uma agressão, ou vamos colocar entre aspas, né, essa agressão ao tecido muscular tão grande que fizesse com que houvesse um desequilíbrio metabólico grande, assim, a ponto de que eles fossem a óbito. Não sei se você me entendeu. Não Você, entendi. É o que uma das grandes, né? Então, não o modelo de Walker 256, que é o que eu estudava, ele era um bom modelo para distúrbios do metabolismo de lipídios e inflamação do tecido adiposo. Esses animais, eles não tinham, né? O Walker não tem essa característica, pelo menos do jeito que a gente utilizava, né? Nós utilizávamos 2 milhões de células cancerígenas. Esses animais, em 15 dias, eles não tinham redução da massa muscular. Não tinha. Porque ele não era um tumor agressivo para o tecido muscular. Ele alterava o metabolismo lipídico no músculo. Né? Porque a gente estudava o sistema, para quem gosta de bioquímica, né? A gente estudava o sistema carnitina palmitoil transferase, que era aquele sistema que transfere o ácido graxo do meio extramitocondrial para o interior da mitocôndria. E tinha uma desregulação desse complexo enzimático. Então, ele estava oxidando menos lipídios. Então, tinha um prejuízo ali, naquela musculatura. Mas, tentando levar para essa sua questão, não para esse modelo, que não é um bom modelo, mas tem uma autora, uma pesquisadora, que ela dividia laboratório junto com o professor Paul Tryon, que a Cláudia teve lá em Liverpool, né, na Universidade de Liverpool. Só que era engraçado esses dois pesquisadores, porque o Paul Tryon estudava obesidade e como que era o nome dela? O último nome dela é Cheng, é Qin Cheng, é uma chinesa. Uma chinesa. Ela estudava caquexia. E eles escreveram várias revisões chamando de Yin Yang. Yin Yang de tecido adiposo. Por que eles falavam isso? Porque a obesidade levava à inflamação do tecido adiposo, só que aumentava o tecido adiposo, e a caquexia levava à inflamação do tecido adiposo, mas diminuía o tecido adiposo. Então eles chamavam de Yin Yang. Aumentar ou diminuir o tecido adiposo vai levar a um quadro inflamatório. E esse TNF-alfa, né, ela comentava que o grande perigo do TNF-alfa aumentado não era a proteólise do tecido muscular, esquelético. Era a proteólise do tecido do diafragma, do músculo do diafragma. Que várias pessoas caquéticas morriam, e óbvio que não é por causa da caquexia, mas morria porque tinha uma proteólise muito acentuada nesse tecido muscular do diafragma, e aí ele não conseguia fazer a contração. E aí a eu pessoa não sei, conseguia respirar. Ela morria. entendi. Tá. Entendeu?
Agora, tinha algumas teorias que, assim, que não foi o que você perguntou, mas vale a pena falar, que as pessoas falavam assim, o tumor ele tem uma competição energética com o corpo, porque o tumor ele tenta direcionar o fluxo sanguíneo e os nutrientes para o tumor, para o crescimento tumoral. Então tem toda O tumor. uma, o tumor fica cheio de nutrientes e o corpo vai ficar com pouco nutriente. Né? Então tem uma competição energética que o tumor ganha e o corpo perde, e aí os tecidos eles começam a entrar em falência. E aí tem um trocadilho, não é um trocadilho, mas tem uma frase que a Marília sempre comenta, que ela pegou de um outro pesquisador, fala assim, pô, se isso for verdade, toda mulher gestante morre, ela deveria morrer, porque o feto está Porque tá competindo. mandando, em outras Ele palavras, não quero que entendam isso, mas como se fosse o é, tumor, né? mas está competindo. Então, por Tá. isso que essa hipótese não é verdadeira. Né? Porque se isso fosse verdade, toda mulher, quando está grávida, teria uma competição de nutrientes com o feto. E o mais interessante, né, e isso eu levei ao pé da letra, depois se pergunta para a Sabrina, que eu sou um cara bem chato, isso, né, a gente passou em nutricionista, óbvio. Nos últimos meses de gravidez, a mulher tem que aumentar 30% além do seu consumo habitual. Né? E no início, isso nem precisa aumentar o consumo. Né? Mas, assim, no auge, né, a mulher tem que Se a aumentar só Maria, 30% do que ela já come. Então, não é tem que, tanta energia assim. Né? mas Então, eu fala acho assim, que a Maria tem que estar, a Maria tem que estar assistindo, porque a Maria, o Cacá roubou tudo dela, ela tinha que tomar ferro, cara, direto, coitada, sofreu. e tem aquela coisa, eu preciso comer por dois, não tem que comer por dois. Né? Mas 30% a eu mais. não lembro dela comer por dois, né? Esse que era o problema. Então, mas esse trocadilho, né, ou essa comparação é importante para falar assim, não é o crescimento tumoral não cria um déficit energético tão acentuado Sei. para que, né, entre em algumas falências. Tem outras questões, né? Então, no músculo esquelético, né? Então, esses pacientes tem um pesquisador chamado Joseph Argiles, que é aqui que é Não aqui da conheço. Espanha, que ele estuda só degradação de musculatura esquelética, né? Ele e a Silvia É, Busquets, inclusive são amigos da Marília. E ele estudou toda a maquinaria relacionada a citocinas e degradação de proteínas. Né? Como que. Então, eles fizeram vários estudos experimentais e outros grupos fizeram estudos clínicos com anti-TNF-alfa para ver se bloqueava essa perda de massa acentuada. Né? Então, teve vários ensaios clínicos tentando provar que o TNF-alfa, além, a gente sabe que tem uma gama de outras citocinas, mas ela é uma das principais citocinas que levam a essa degradação proteica. E aí, só entrando, eu não sei o nosso tempo aqui, mas só entrando na questão da sarcopenia, né, só para a gente falar do estudo que nós fizemos, a nossa hipótese inicial, quando a gente começou essa parceria entre o Labicin e o Lafice, era que esses indivíduos sarcopênicos eles fossem totalmente inflamados, tivessem um perfil inflamatório extremamente acentuado, né? Então, quanto maior for a perda de massa, maior seria a concentração de citocinas. E de uma maneira muito curiosa, né? E é assim que é a ciência, quando nós fomos comparar sujeitos sarcopênicos e não sarcopênicos, os sarcopênicos
estava com perfil inflamatório, estava com uma proteína inflamatória chamada de PAI-1 menor, Isso. e estava com uma relação de adiponectina tecido adiposo maior. É isso que você está vendo aí? É o artigo? Mas vai falando, porque eu estou digitando o DOI do artigo aqui para o pessoal saber. Tá, e aí a gente viu que sujeitos sarcopênicos tinham um perfil inflamatório, né, um ambiente inflamatório melhor do que os sujeitos não sarcopênicos. E aí, obviamente, né, eu já falei com a Bruna, falei, Bruna, né, explorador que deve estar assistindo, você deve ter invertido esses dados. Não é possível um cara sarcopênico ter um quadro inflamatório melhor do que um cara não sarcopênico. Né? E aí, olhando a planilha, discutindo, enfim, o que foi interpretado daquilo, e os revisores da revista nos ajudou muito. A grande problemática que estava gerando um quadro inflamatório naqueles sujeitos é que os sujeitos não sarcopênicos, eles eram obesos. Né? Os sarcopênicos tinham baixa gordura e baixa massa muscular, e os não sarcopênicos, além de ter mais massa muscular, eles tinham muito tecido adiposo. Então, eles estavam em um quadro inflamatório extremamente acentuado. Né? Embora eles tivessem mais massa muscular, eles tinham muito tecido adiposo, então eles se tornavam metabolicamente ali com um ambiente pior do que os sarcopênicos. Né? Então, a grande novidade do trabalho foi que o tecido adiposo pode ser um fator muito mais prejudicial do que a perda Sim, de massa muscular. falta. É, Esse é na o novo verdade, o que trabalho. em estudos epidemiológicos, quando trabalha com as quatro características, né, que é pessoas normais, pessoas obesas, idosos, pessoas só obesas, pessoas só sarcopênicas e obesos sarcopênicos, basicamente o que a gente vê, eu estou falando de 2 ou 3 estudos, tá? E como é epidemiológico, o que eles fazem? Eles associam a redução da capacidade funcional, fragilidade, outros aspectos. E aí o que nós temos odds ratio, né, risco para determinadas situações. É que a associação de fato de obesidade com sarcopenia é o risco que diferencia muito dos demais, né? E o que é interessante é que a obesidade e a sarcopenia, elas ficam muito próximas uma das outras, e de acordo com o estudo, uma vez, uma hora, a sarcopenia é menos risco, a outra hora a obesidade é menos risco, né? Outra hora que eu falo é o estudo que nós estamos discutindo. Então, eles ficam meio que se cruzando ali em termos de risco, né? Sempre considerando a pessoa normal como o baseline de comparação. Então, essa situação, obviamente, aconteceu com a nossa amostra, né? E foi interessante, tão interessante que houve aí o aceite, né? E, na verdade, assim, a gente começa a analisar de uma forma, e a partir disso, desses questionamentos que o Fábio faz com a Bruna e depois com o Fabrício, e dos retornos dos revisores, a gente começa a entender que tivemos que fazer um outro tipo de análise. Isso ficou muito interessante. Agora, a gente hoje mesmo eu conversei com o Fábio, a gente está começando um estudo novo, e nós vamos atentar especificamente para esse tipo de questão, né? Então, até estava conversando com o Fábio, que tipo de critério de inclusão eu coloco na amostra, né? Justamente porque eu pensava nesse estudo, né? Então, duas almoças a gente exclui para não ter que discutir, ou a gente inclui para discutir, né? Então, a ideia era essa. Ô, Fábio, vamos encerrar daqui a pouco, mas tem duas pessoas que fizeram perguntas, eu queria respeitar também aí. Você quer Tá, falar alguma coisa?
Eu só coloquei o nome do Jonathan, que Eu vi aqui, ó. os estudos de 2 semanas é do grupo dele. Perguntaram lá. E aí dos outros, os outros resultados que eu citei é do nosso laboratório. Então, vai Aí é lá só entrar no currículo lá. ou vai no PubMed, joga o nosso nome e vai ter Isso. só um É. comentário. A Paula, no começo, ela falou do tecido adiposo rosa, né? Então, além de toda essa E heterogeneidade do você, tecido e você foi adiposo, grosso com ela. não fui, não. Você falou, não inventa moda, Paulo. Não inventa moda. Senão eu ia ter que explicar o tecido adiposo rosa. Mas existe toda uma. No inventa, mas sabe por que eu falei no Inventa Moda? Porque eu ainda não estou muito certo de todos esses Seguro. eventos. Né? Tem bastante gente que estuda essa transição do tecido adiposo. Só que tudo que eu li até hoje não me convenceu. Então eu não gosto de citar. Né? Tá, O rosa ele fica nas mamas, né? Principalmente na amamentação. Mas tem outros tipo bege, marrom. Então, assim, existe todo um mundo por trás do tecido adiposo. Mas eu não. Eu procuro não falar porque eu mesmo não tô muito. Não sou muito fã, né? tá bom. Porque, embora tenha algumas evidências, não é coisa tão concreta, não é tão concreto assim que esses outros tecidos, se essa transição ocorre e se realmente elas ocorrem do jeito que está na literatura. Tá, Tem muitas vias ainda que precisam comprovar. Mas eu não fui grosso tá com, bom. com ela, não. Eu conheço a sua relação com a Paula. Cara, tem aqui ó, uma pessoa, eu acho que é uma pessoa do sexo feminino, me desculpe se não for, Saíde Oliveira. Ela pergunta se você conhece, eu já ouviu falar o termo obesidade saudável. Não existe. Já ouvi falar, mas já está provado por A mais B que não tem obeso saudável. Né? Tem aquela coisa, né, que é assim, os primeiros estudos mostravam que quem tem a obesidade, que a gente chama de obesidade subcutânea, né, que não é a visceral, o sujeito pode ter uma grande quantidade de gordura no subcutâneo, mas não é nas vísceras. Então, fala assim, pô, então o cara está protegido. E realmente, se você for olhar perfil metabólico desse cara, perfil glicose, perfil lipídico, alguns hormônios, exceto leptina, vai estar tudo normal. A leptina vai estar alto, o restante normal. Então, eles eram classificados como saudáveis. Mas depois, com outros estudos mais recentes que foram analisar expressão gênica e proteica nesse tecido adiposo desses obesos considerados saudáveis, eles estavam totalmente inflamados, mas era uma inflamação local. Ainda não tinha repercutido de maneira sistêmica, mas o fígado estava alterado, o músculo estava alterado, o tecido adiposo estava alterado. Né? Então, o Tá termo bom. obeso saudável, embora tenha sido usado, ele caiu por água porque não tem obeso saudável. Isso não serve nem para sumoji. Sim, eles são atletas, né? Eles são atletas. Você já viu a rotina de treino deles? Não, não vi, mas você já falou, né? Então, assim, eles foram preparados para aquilo. Né? Isso, não, foi bem colocado esse comentário, porque os lutadores de sumô, eles são atletas, eles treinam 8 horas por dia, todo dia, né? Não, Então, não é só o treino, é a dieta. A dieta é para e isso. a Né? dieta deles, né? Eles comem 5 a 8 mil quilocalorias numa única dieta, é própria para depositar gordura
no tecido adiposo subcutâneo. Obviamente eu vou falar assim, eles são saudáveis? Não, eles são obesos. Mas eles têm uma rotina de treino tão elevada que eles conseguem se comparar assim, ao risco de morte, né, a um sujeito magro sedentário. Né? Então, por causa do excesso de peso deles, mas eles têm toda uma programação para depositar gordura só no subcutâneo. Então, eles são obesos, obviamente tem ali todo um risco, mas metabolicamente, né, tem vários estudos no Medicine Science mostrando que eles têm um perfil metabólico muito semelhante a um atleta magro. Sim, tá. E para terminar essa parte aqui, MR Yasmin Santos, ela fez uma pergunta, mas eu não entendi. Se ela tiver aí, sobre o Covid, né? Ela fala em relação à senescência no obeso, uma melhora da resposta imune do atleta de alto nível pode estar relacionado com o prognóstico de Covid em cada um dos casos. Você entendeu? Eu vou voltar aqui na pergunta que eu estou vendo. Mas MR Yasmin Santos. Se ela tiver aí. A Lu Lancha está mandando um coraçãozinho para você. Eu vou fazer live com ela na sexta-feira. Oi, Lu. Vamos ver aqui, ó. A relação da senescência em obesos. Então, na verdade, se o obeso tem células senescentes, ele tem o maior risco de não eliminar o vírus. Né? Então, de manifestar o vírus no seu organismo. Né? Então, por isso que obesos, diabéticos, qualquer doença crônica tem um maior risco de ter agravamento se contaminado, porque o sistema imunológico deles está hiperativado o tempo todo. Então, eles não vão conseguir dar conta de eliminar esse vírus. Tá? E aí, ao contrário, o atleta master, né, que visa um alto rendimento, esses caras eles têm um sistema imunológico extremamente eficiente. Tá? Obviamente que todos os atletas, né, a gente acompanhou, ninguém conseguiu manter o nível de treinamento fora dessa pandemia. E nem era recomendado, né, eles terem um nível de treinamento que, vamos pensar em atletas mais de natação, corrida, né, que tem aqueles treinos mais extenuantes, eles podem ficar mais susceptíveis a infecções. Né? Tem até uma grande discussão na literatura sobre isso. Mas o atleta está protegido, caso ele venha a ser contaminado, a ter a manifestação de uma maneira mais efetiva desse vírus, porque o sistema imunológico dele é extremamente eficiente.